Eu quero falar com vocês algo que eu creio que Deus tem colocado no meu coração sobre o pit stop espiritual. Gente, acho que semana que vem que vai ter o Fórmula 1, né? Dia 13, se não me engano. Eu não acompanho muito, antes eu gostava, né? Mas tem gente que vibra muito com essas coisas, né? Mas eu queria usar isso apenas como trampolim para chegar aonde eu me vibro mesmo, aqui na presença do Senhor. Amém? Então eu queria falar um pouco sobre pit stop espiritual. Em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, eu quero basear nesta palavra aqui. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos de vocês querem que Deus transforme tudo que está aqui dentro? E esse negócio aqui em cima dos ombros também. Eu já descobri que eu preciso passar constantemente por uma renovação. Senão a gente pega muita coisa do mundo que gruda e ofusca a nossa visão, atrapalha a nossa audição. Mas quando a gente está na presença do Senhor, Ele tem um jeito de tirar tudo aquilo que está atrapalhando, para a gente ouvir melhor a voz do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Senhor, renova-me. Eu gosto muito daquela música do Marcos Witt, de muito tempo atrás. Renova-me, Senhor. Quem já falou isso para Jesus? Senhor, me renova. Estou precisando de uma renovação hoje, um renovo. E Ele está mais do que disposto para fazer isso. Precisamos, na presença do Senhor, checar os controles do nosso Fórmula 1, né? Da nossa mente e nossa alma. Então, tem os relógios, tem, além do odômetro, né, tem o orômetro. Como está a sua oração hoje? Tem o louvômetro. Quantos estão louvando bem hoje, né? O bibliômetro, o amorômetro, o ofertômetro. Enfim, tem outros, né? Agora, gente, aonde é que a gente realmente faz isto? Eu queria ler um versículo antes deste aqui. A pergunta é: aonde é que a gente faz o pit stop? Aonde que a gente faz este pit stop? Em Salmo 46, só que eu vou começar no versículo 1, depois vou chegar no 4. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Gente, nesses dias, especialmente neste tempo de eleições, este mês que passou, estes meses que se passaram, muita gente se agitou, muitos de nós sentimos exatamente o que o salmista está dizendo: os montes estão estremecendo, estão se projetando para o meio dos mares, há muito tumulto, há muita braveza das águas, é uma coisa terrível. Mas o versículo seguinte diz o quê? Diga comigo: mas há um rio. Pode acontecer tudo aquilo, as montanhas caindo, os mares, não tem problema. Há um rio. Há um rio. E o versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela.
jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Eu louvo ao Senhor por isso, porque na presença dEle, parece que as coisas se ajustam. Eu chego na presença dEle aflito, preocupado, mordendo as unhas, mas de repente, Jesus é o Senhor. A terra passa e o céu, mas a tua palavra não passará. É verdade, tu és eterno, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Tu és fiel. A gente acabou de cantar isso, né? Ele é fiel. Diga comigo, Ele é fiel. O amor dEle é fiel. Quantos de vocês têm certeza que Ele te ama? Quem tem certeza que Ele te ama demais? Ele não vai deixar você na mão. Ele vai te segurar. Vai ficar na mão dEle. Você vai ficar na mão dEle. Ele vai te segurar, Ele vai te amar, Ele vai te proteger. Pastor, mas e esta ideologia, e essa guerra, e essa política? Não importa. Porque como alguém falou agora há pouco, no final do livro a gente vê quem ganha. Diga comigo, o Cordeiro. O Cordeiro ganha. Quando João estava na ilha de Patmos, e exilado, e depois ele teve aquela revelação tão grande do Senhor Jesus glorioso. João, que tinha andado com Jesus 3 anos e meio na terra, ele que mais conhecia Jesus do que os outros discípulos, Pedro, Tiago, João, no barquinho, não. Então, ele estava mais perto do Senhor, mas na ilha de Patmos, a visão que ele teve de Jesus foi demais, e ele caiu sem forças, até que a Bíblia diz que Jesus chegou e tocou nele, e disse: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu morri, mas eu ressuscitei, eu vivo. Diga comigo, Ele vive. Estes mundos, estes reinos, tudo vai embora, mas Ele permanece. E se estamos do lado dEle, podemos ter segurança. Aleluia. Aqui diz que Deus ajudará desde o romper da manhã. Eu tenho sido chamado, faz 1 ano e pouco, eu sempre gostava de orar cedo, né? Mas eu senti de orar um pouquinho mais cedo do que o cedo. O meu cedo não era tão cedo, levantava, tomava café, depois ia lá orar, né? E agora, bem antes, eu levanto, como eu disse, eu falei outro dia, né? A gente leva coberto para outro quarto, dobra o joelho, lá para 5 horas, e lá para 7h30 a gente acorda de novo. Não, brincadeira. Quem já fez isso? Com a vontade de orar mais cedo, mas eu estou aprendendo a ficar acordado. E estou aprendendo a ouvir Deus, estou aprendendo a ficar na presença dEle. E aqui diz que desde o romper da manhã, os sabiá estão cantando já. Desde o romper da manhã, é demais. Diga comigo, o rio de Deus está fluindo, está correndo. Desde cedo a gente pode mergulhar neste rio. É muito, muito bom. Deixa o rio fluir. Diga para o vizinho do lado, deixa o rio fluir. Deixa o Espírito Santo fluir através da tua vida. Deixa. Agora, no Salmo 42, e versículo 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu orei hoje, Senhor, coloca uma sede em nossos corações. Senhor, coloca mais sede, mais fome, mais sede de ti. Eu tenho sede dEle, da glória dEle. E eu creio que nesses dias, neste ano, está no finzinho, né? Mas eu creio que ainda neste ano e no ano que vem, a igreja no Brasil vai conhecer um derramar da glória de Deus. Como nunca antes. A igreja vai conhecer muito mais de perto. E quem sabe como João caiu. Nunca vi uma coisa tão tremenda.
E Jesus vai tocar em você e em mim e dizer, não, pode levantar. Isso faz parte. Diga comigo, a glória faz parte. Prepare-se, porque está chegando. Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão satisfeitos. Uau! Isaías 40, versículo 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Uau! Eu falei, acho que outro dia, né, tinha um culto que o irmão estava na hora do louvor, estava fazendo assim. E alguém perguntou, irmão, o que aconteceu? Por que está fazendo isso? Diz, é porque não aprendi a voar ainda. Ele estava ensaiando, ele estava com vontade. Quantos querem voar? Quando diz, pastor, em nome de Jesus vou voar. Acima dos problemas, acima das nuvens, acima das tempestades, acima das preocupações, acima de tudo, eu vou voar em nome do Senhor. E quem vai levar alguém com você voando? Amém? Aleluia. Então, renovar. Diz aqui, os que esperam no Senhor renovam as suas forças e subirão. Mas esta palavra renovar no hebraico, na língua hebraica, significa fazer troca. Diga comigo, fazer troca. Trocar a fraqueza nossa pela força dele. Trocar a bobeira nossa pela sabedoria dele. Trocar as carências nossas pela plenitude dele. Trocar a sequidão nossa pelo seu grande rio. Aleluia. Quem sai ganhando nessa troca? Faz assim comigo. A gente sai ganhando. Agora, quem já viu essa imagem? Eu achei tão legal. Quem não gostaria de ser diferente? De mudar para o melhor, de ser mais forte, de ser mais sábio. Está ali olhando no espelho, o que estou vendo? O leão da tribo de Judá. Eu estou vendo Jesus vitorioso. Às vezes a gente olha no espelho e fica, você de novo, cara. Quem já se decepcionou quando olhou no espelho? Tem gente que fica demais em frente do espelho. Não resolve muita coisa, não. E tem gente que fica tempo a menos, precisa ficar mais um pouco mais. Mas quando nós olhamos no espelho da palavra do Senhor, nós começamos a ver a nossa fragilidade, mas de repente começamos a ver a força do Senhor. A força do Senhor. E a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 3 e versículo 18. Vocês lembram do espelho? Da pia de bronze no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo, tinha. Diz que quando Deus falou com Moisés, que ele devia fazer aquele lavatório para os sacerdotes se lavarem antes de ministrar, que ele fosse pegar todos os ornamentos das mulheres adoradoras que ficavam na frente, adorando ao Senhor. Elas tinham uns pendentes de bronze, eles pegam tudo aquilo e então aqueles, chamava-se espelhinhos, pega aqueles espelhinhos de bronze e depois de fundir o metal faz o lavatório. O que quer dizer? A pia de bronze com que os sacerdotes se lavavam todo dia era feito de espelhos. Em outras palavras, a pia de bronze era um espelho, um grande espelho. E ainda mais colocando água. E quando algum levita ou sacerdote olhava para dentro daquela água, via o seu rosto, via a sua pessoa. Quem sabe olhando, via alguma mancha, alguma coisa. Ixi, tem que se lavar. Eles se lavavam com aquela água antes de ministrar na presença do Senhor. O que isso representa para nós? Segundo aos Coríntios 3:18. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade.
E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, outra versão diz, refletindo como espelhos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Gente, diga comigo, glória a Deus. A gente começa a ver, ui, Senhor, estou com este defeito, estou com aquele defeito, e não vencia isto, aquilo. Ele diz, olha de novo. A gente olha, cadê aquele negócio? Ele está nos transformando a sua imagem. Quando olhamos na lei perfeita, a lei perfeita da graça, a palavra do Senhor diz, quando nós olhamos Jesus na sua palavra, em vez de ver a gente começa a ver Ele. E somos transformados na mesma imagem dEle. Começamos a parecer com Ele. Quem quer parecer com Jesus? Quem quer que seu caráter reflita o caráter dEle? Que as pessoas ao redor de vocês comecem a dizer, escuta, o que você tem que eu não tenho? E você vai dizer, acho que é Jesus. Acho que é Jesus. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer com muitos de vocês. Talvez a maioria. Você vai ser abordado por pessoas que vão perguntar, eu quero isso que você tem, esta aura, não sei o que. Eu quero ter esse negócio que você tem, o que é? Você vai dizer, não é aura nenhuma, é Jesus. É a presença de Deus. Jesus não faz visita na minha vida, Ele fixou residência. Quantos querem que Ele fixe residência no teu coração? Amém. Agora, a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. A Bíblia fala do Espírito da vida em Cristo Jesus. Diz assim, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu queria perguntar para vocês, quem já ouviu falar da lei da gravidade? Quem já caiu para baixo? Quem já se machucou? Levou um tombo e se machucou. Você caiu para cima ou para baixo? Porque a lei da gravidade puxa para baixo. E a lei do pecado e da morte puxa para baixo. Mas existe uma outra lei que é mais forte do que a lei da gravidade. Por exemplo, os passarinhos que estão voando, falei do sabiá agora há pouco. Se você perguntar para um sabiá, olha seu sabiá, você sabia? Não. Por que você não conhece a lei da gravidade? E o sabiá diz, o que é isso? Mas você não está preocupado? Não, porque ele conhece outra lei, a lei da aerodinâmica, que é mais forte do que da gravidade. Ele voa, independentemente da gravidade. Ele não se preocupa com a gravidade, porque a lei da aerodinâmica é mais forte. Os aviões também. Gente, diz que, Paulo diz, voltando, agora, pois, há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, esta é a aerodinâmica de Deus. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, a gravidade. O pecado puxa para baixo, a morte puxa para baixo, mas Jesus puxa para cima. O Espírito de Deus está te dando vitória hoje. Diz, pastor, eu não sabia disso. De vez em quando eu levo um tombo. De vez em quando há uma reincidência do que não queria. Capítulo 7 de Romanos, Paulo fala disso. Aquilo que eu queria, não fiz. E aquilo que eu não queria, fiz. Ele diz, versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? No versículo seguinte, versículo 25 diz, graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. E depois vem o versículo que a gente viu aqui, Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Posso andar em vitória. Posso andar em vitória. Posso voar. Quem quer voar, diga amém.
Então, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, está escrito: orem sem cessar. Como é que a gente faz isso, pastor? Quem já descobriu que dá para orar com a boca fechada? Às vezes, em frente dos outros, é difícil explicar o que estou fazendo. Estou orando, mas lá dentro, dá para orar mais, bem mais. Judas, versículo 20. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Quando nós estamos orando em línguas, quando estamos orando no Espírito, Ele está nos fortalecendo. Nosso homem interior está sendo fortalecido. A nossa fé está sendo edificada. Em 1 Coríntios 14, versículo 4 diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Quando nós estamos orando em línguas, alguma coisa ocorre. O Espírito Santo está realmente fortalecendo o nosso coração. Gente, eu queria dar umas dicas para vocês. Se eu achar aqui o lugar. Onde que estou? Agora. Quando que a gente deve orar? Eu já falei, cedo é bom demais. Levantar cedo é bom demais na presença do Senhor. E eu falei outro dia que eu gosto de tomar chimarrão. Às vezes eu faço um chimarrão, né? E fico eu e Deus mateando. Ele toma pouco, mas é bom. Orar com amigos. Quem já orou com amigos? É muito bom isso aí. Quando um começa a dormir, o outro cutuca, né? Acorda. Eu, quando namorava esta linda, maravilhosa pessoa aqui ao lado da minha filha, a pastora Lissa, quando a gente se namorava, toda sexta-feira a gente ia para um culto de oração. Então, era na casa de uns pastores que eram da Índia. Eles estavam fazendo curso ali naquela cidade. A gente ia na casa deles. Gente, eu lembro até hoje da presença de Deus naquele lugar. A gente estava orando muito em línguas, muito, e Deus começou a falar conosco. Sexta-feira, quando éramos jovens. Agora somos menos jovens, mas ainda a gente ora junto. Quinta-feira, agora quase toda quinta-feira, temos um tempo especial de orar. Eu e ela, lá em casa. Às vezes a gente jejua aquele almoço. Ou às vezes não, mas não importa a gente tem tempo de oração. Ela tem uma lista de uns 300 e tantos nomes. Quem gostaria de ficar na lista? Cuidado, ela te colocou na lista. Então, ela vai orando por cada uma daquelas pessoas. E eu não tenho a lista escrita, mas tenho aqui. Então, juntando as duas listas, é gente, é muitas pessoas. Quando sabe que Deus está ouvindo? Ele está ouvindo. É um tempo especial, precioso, hora marcada. E também tem reuniões de oração e jejum. Hoje vai ter. Então, gente, os tempos de oração e jejum são demais. É tempo da gente penetrar mais no coração de Deus, da gente se afastar mais das preocupações, das sombras, como a gente cantou, das sombras que a gente mesmo projeta, mas chegar na luz que Ele está brilhando. Aleluia. E reunião de oração e jejum, é bom demais isso. Eu me lembro, quando a gente morou no norte do Paraná, muitos anos atrás. A gente morou 15 anos em Apucarana. Algum pé vermelho aqui? Tem alguns? Levanta uma mão. É gente boa. É pé vermelho. Temos 3 filhos que nasceram. A Liane nasceu lá. Temos 3 filhos que nasceram. Um dos nossos filhos, o Jonathan, vai ser preleitor no MFI, segunda-feira à noite. E é pastor também. E ele nasceu também em Apucarana. Gente, quando a gente morava lá, a gente sentiu muita a necessidade de orar mais com o pessoal. Então eu reuni um grupo de jovens, uns 7, 8 jovens.
E a gente eram discípulos. E a gente se reunia de manhã, de madrugada. E a gente dobrava o joelho e clamava ao Senhor e orávamos em línguas. Eu me lembro que veio uma presença de Deus tão gostosa e muitas vezes palavras proféticas eram proferidas para edificar uns aos outros. Um daqueles jovens chamava-se Francisco. Quem conheceu Francisco Gonçalves? Pastor Francisco, ele era um daqueles jovens. Ele tem 2 irmãos, Pedro e Oséias, que também estavam naquele grupo e ainda são pastores e ainda estão lá no norte do Paraná. Gente, uau, eu não quero demorar aqui. Eu quero dizer o seguinte, a oração é demais. A oração é tremenda. Quando que a gente pode fazer o pit stop? Quando está frustrado, quando está cansado, quando está estressado e quando está nada disso, é só porque você gosta da presença de Deus. E Senhor, eu quero mais. Não quero colinho, Senhor. Quem já subiu no colo de Abba, Pai? Abba quer dizer paizão, paizinho. Então, às vezes a gente fazia caminhadas, eu com minha esposa. A gente saía, normalmente de manhã. E a gente andava orando, clamando ao Senhor, abençoa esta casa, abençoa esta vizinhança, abençoa esta nação, salva a alma, Senhor. E então a gente fazia caminhadas de oração. Às vezes no trânsito, especialmente em São Paulo, que a gente morou 7 anos em São Paulo agora há pouco. Você sabe que isto, ou se frustra ou você ora. Fica nervoso, ora. Então, a gente orava. No trânsito, nas viagens. Eu coloquei a palavra Mexicali. É uma cidade no México. Que nós moramos 3 anos, eu e minha esposa. Nasceram nossos primeiros 2 filhos nasceram no México. E eu me lembro que, às vezes, eu estava andando na cidade, naquele calorzão, fazia 50 graus na sombra. Eu estava andando naquela cidade pensando, Senhor, eu preciso de um pit stop. Eu preciso da Tua presença. E eu não sabia onde. Daí eu pedi licença num qualquer estabelecimento. Por favor, vocês têm um banheiro? Tem. Eu ia lá, fechava a porta. E orava. Até que a presença do Senhor realmente me renovava por dentro. Diga comigo, pit stop. Cutuca o vizinho, diga, pit stop. É bom para você. Aqui em Campina Grande do Sul, eu lembro que a gente, algumas vezes ou outra, a gente ia lá com o pastor Francisco, pastor Miguel, que Deus também recolheu esses tempos, mas a gente ia lá passar 1 dia, 2 ou 3, orando e jejuando. E orando em línguas. E orando em línguas. E orando em línguas. Na presença do Senhor. Por quê? Era um pit stop. Era um tempo de renovar aqui dentro. Quando a gente morava em Apucarana, eu me lembro que também, eu tinha costume às vezes de ir mais tarde durante o dia também. Lá para as 9, 10 horas também. Sozinho. Estava na igreja lá orando, fazendo voltas e orando. E tinha um menininho, tinha um caseiro que morava nos fundos, e tinha um menino bem pequenininho, chamado Marcelinho. E quando ele me via chegando, ele corria lá que ele queria andar comigo. Eu não sei, ele orava línguas, mas ele pegava em minha mão. E nós dois, e a gente orava, fazia voltas. Deus estava fortalecendo. A Bíblia diz que Davi chegou uma vez na sua cidade com seus homens e a cidade estava cinzas e fumaça, tudo queimado. As mulheres, as crianças, não sobrou mais ninguém, nem gado, nem rebanho. E todo mundo começou a chorar, até Davi chorou. A Bíblia diz até não haver mais lágrimas. Daí os homens começaram a procurar no meio da cinza a pedra para jogar em Davi, porque eles falaram, se nós não tivéssemos saído com Davi, a gente não teria acontecido isso. Na hora que estavam procurando pedra para jogar no seu líder, quando sabe que muita igreja procura pedra para os líderes, então,
A Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus. No meio de toda aquela situação terrível, Davi dobrou o joelho, levantou as mãos e começou a adorar o Senhor. Começou a adorar o Senhor. E quando isso aconteceu, todo mundo deixou as pedras caírem por terra. Fizeram continência para Davi. Estamos contigo, Davi. Foram atrás do inimigo, porque Deus deu uma palavra profética. Vai atrás, que vão recobrar tudo. E recobraram tudo. Não faltou nenhum filho, nenhuma esposa. E além do gado deles e o rebanho, trouxeram muito mais que o inimigo deixou para trás. Deus deu a vitória. Quantos querem na vitória? Diga comigo, pit stop. Davi conhecia este segredo. Não tinha Fórmula 1 na época dele, mas ele tinha Deus. Hoje Deus quer te convidar para estes tempos na presença dEle. Eu coloquei aqui também 3 rios. Alguém diz, pastor, onde que tem 3 rios? Bom, é o nome de um lugar. É um lugar que um dia eu estava tão triste, tão cansado, tão desanimado, que eu disse para minha esposa, bem, e não aguento mais. Quando eu orava, parece que a minha oração subia 1 metro, descia 5. Alguém já fez isso? Abria a Bíblia e a Bíblia dizia, ai de vós pastores, que devoram o rebanho. Fechava a Bíblia, fazia umas voltas e abria de novo, coloquei o dedo, ai de vós pastores. A minha Bíblia se viciou. Pensei, eu vou levar ela numa casa de recuperação. Mas quem precisava da casa era eu, não a Bíblia. E Deus foi falando muito profundamente comigo sobre tudo isso. Até que um dia, passaram-se dias e semanas, um dia eu disse para minha esposa, bem, não aguento. Eu volto, não sei nem o que vai acontecer, mas eu volto. E tenho que encontrar com Deus. Tenho que ter um pit stop um pouco mais comprido. E fui até acabar a gasolina, umas 5 ou 6 horas de viagem. Quase acabou, estava no finzinho, estava na fumaça, no vapor. Eu cheguei onde eu sabia que tinha uma casa de recuperação, mas não era para a minha Bíblia, era para mim. Alguém me havia falado daquela casa, eu cheguei, era noite, quase noite. Eu bati na porta, uma pessoa atendeu a porta e disse, pastor Tomás, me conhecem. Eu não queria que me reconhecessem, mas de onde você me conhece? Tem uma foto de você e sua esposa ali, isso aqui na parede. A gente intercede por vocês todos os dias. Uau! Eu entrei, estavam com as mãos dadas, louvando o Senhor. E de vergonha, eu peguei nas mãos deles e comecei a louvar igual eles, só que era tudo para fora, tudo fingido, né? Mas de repente comecei a sentir algo tão precioso, como um azeite morninho cair na minha cabeça e penetrar dentro do meu coração. Eu sabia que era a graça de Deus, que era a presença dEle, o amor dEle. E eu disse dentro de mim, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Porque eu nem comecei a minha lista. Deus disse, eu já conheço o teu coração. E faz hora que eu já te perdoei. E tive uma revelação da graça de Deus naquele instante. Melhor do que qualquer outra lição na minha vida. Então, então pode me abençoar. Começou o pit stop. Deus foi me renovando até hoje. Está renovando. Você tira pit stop na presença de Deus? Deus está te renovando. Deus está agindo na tua vida. Aleluia. Estou quase terminando aqui. A gente precisa precisamos destes momentos com Deus e precisamos constantemente. A gente precisa formar os hábitos de pit stops espirituais. Precisamos beber profundamente do rio de Deus. Este rio está correndo hoje à noite. Este rio está neste lugar. E neste final do ano e no ano que vem, este rio vai fluir com muito mais força. Vai fluir com muito mais força. A gente vai se perder no rio.
A gente vai mergulhar e se perder no rio, mas é bom demais. Vai acontecer. Alguém vai te perguntar, mas o senhor não está preocupado com isso, com aquilo, com este partido, com aquele? Não, não. Eu estou envolvido, estou na presença do rei. Estou nos átrios do rei. O rei está muito acima de presidente, vice-presidente, senador e governador. O rei é o rei, é o rei. É o rei. Estou na presença de Jesus. O rio está fluindo. Nesses dias, o rio vai fluir muito mais. Vamos beber profundamente deste rio, gente. Alguns que estão aqui hoje estão precisando de direção. Estão meio desnorteados. Eu já fiquei muitas vezes. Outros dizendo, eu não sei, preciso de sabedoria. Eu preciso de cura, que vem da presença de Deus. Na minha família, na minha vida pessoal, no meu emprego, a minha saúde, as finanças. O propósito de vida para mim. Ou melhor, o propósito de Deus para a minha vida. O rio está fluindo. Diga, o rio está fluindo. Quem vai começar a fazer pit stop? Quem vai deixar que as águas do rio te renovem? Tragam refrigério. Reabasteçam o seu coração. Você pode criar o hábito de pit stop espiritual. E eu quero orar com vocês. Fechem seus olhos comigo, por favor. Abre o teu coração. Pai, Senhor, eu sei que Tu amas cada um que está aqui. Cada jovem, cada rapaz, cada moça. E as outras demais pessoas que estão aqui também. Teu amor é grande. E Teu amor está aqui. E Teu rio, Senhor, está correndo. E Pai, nesta noite, nós queremos não apenas ter um momento contigo agora, ou mesmo na vigília, que vai ser tremendo, mas nós queremos ter também diariamente. Queremos recorrer à Tua presença, ao Teu rio, todos os dias. Queremos beber do Teu rio, viver no Teu rio. Oh Pai, nesta noite, toca nos corações que estão aqui, com seus olhos fechados, queridos. Eu queria perguntar, quem está conosco, que diz, pastor, o senhor falou tanto sobre este renovo, que o rio de Deus, mas você diz, mas pastor, eu estou meio por fora de tudo isso. Eu estou meio longe disso tudo. Eu me sinto uma peça fora do lugar. Eu nunca tive um convívio com o coração de Deus, com a presença de Deus, como o senhor está falando. Mas eu gostaria de ter. Eu gostaria muito de ter este convívio. Eu gostaria muito de ter este relacionamento íntimo com o coração de Deus. Se este for o teu caso, e você está aqui, diz, pastor, eu quero entregar a minha vida ao Rei dos Reis. Eu quero entregar a minha vida ao Cordeiro de Deus, a Jesus, que morreu por mim e ressuscitou. E logo, logo Ele volta. Mas eu quero entregar a minha vida hoje para Ele. Eu quero fazer parte do time dEle. Eu quero ser dEle. Se você quer entregar a sua vida a Jesus hoje, levante sua mão, quero orar por você. Onde você estiver. Isso aí. Mas que mais? Quem mais diz? Isso. Mas tem mais gente, tem várias pessoas. Que já contei umas 3, tem mais. Diz, pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar meu coração a Ele. Eu quero que Ele me perdoe, me lave, me transforme. Eu quero Ele. Eu quero Ele. Você que levantou a mão, eu vou pedir mais um favor seu. Pedir que você venha aqui, eu quero orar por você. Bem rapidinho. Pode sair do seu lugar bem rapidinho. Pode chegar aqui, eu quero orar por você. Porque Deus quer abençoar a tua vida. Isso aí, pode chegar. Pode vir. Pode ir chegando. Isso gente, isso mesmo. Pode chegar. Amém. 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 Amém.
Que bom, gente. Pode chegar, mais alguns, tem mais alguns chegando. Que bênção, que bênção. Amém. Queridos, Deus ama demais vocês. Eu amo vocês, não conheço, mas Ele conhece. E assim mesmo Ele ama. Ele ama demais. Diga comigo, diga Senhor Jesus. Pode falar, Senhor Jesus. Em Teu nome, eu abro meu coração. Pode entrar. Assume o volante. Eu quero ser passageiro. Não quero mais conduzir a minha vida. Seja meu condutor. Seja meu Senhor. Entra, Jesus. Ocupe o teu lugar na minha vida. Eu entrego tudo a ti. A minha mente, meu coração, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, eu te entrego. Obrigado, Jesus. Diga comigo, obrigado, Jesus, por ter morrido por mim, pagando o preço da minha salvação com teu sangue. Muito obrigado, muito obrigado. Agora olhe para mim. Quantos de vocês creem que Ele ouviu a tua oração? Vocês creem? Eu sei que Ele ouviu. E Ele te ama. Tem uma jovem, um pouquinho menos jovem, mas ela vale. Deus te ama demais, viu, querido? Deus ama vocês. Dê um abraço neles. Não deixe ninguém sem abraço. Amém. Glória a Deus. Isso. Pode, ajuda eles a chegar junto com o irmãozinho ali, que vão entregar algo muito precioso para vocês, muito bom demais para vocês. Agora eu quero perguntar para vocês: quantos querem desenvolver o hábito de pit stop espiritual? De chegar perto do Senhor, diz: Senhor, reabasteça, por favor. Já está na fumaça, pode me encher. Beber profundamente do rio de Deus, porque nesses dias nós vamos precisar correr. Nesses dias você vai precisar correr mais do que nunca. Nesses dias Deus vai pedir de cada um de nós que a gente o siga mais de perto. O que vai acontecer? Eu estou vendo ao redor de cada um de vocês uma turminha. Chama-se discípulos. Diga comigo, discípulos. Você é um discípulo de alguém. Mas você vai ter discípulos. Alguns dizem, pastor, eu já tenho. Tá bom, vai ter mais. Esses discípulos ao seu redor vai formar como se fosse um time. E Deus está dizendo, esses times vão entrar em campo. E a vitória é garantida, diz o Senhor. Uau! Eu estou vendo que até nas células, a presença do Senhor vai aumentar. Até nas células, o rio de Deus vai estar correndo. Alguém vai dizer para o líder, tem alguma salva-vidas aqui? Eu não sei nadar. E você diz, não precisa de salva-vidas, é só mergulhar, porque este rio é bênção. Quem aceita este rio, diga amém. Quem diz, pastor, eu aceito tudo isso. Aceito para mim, minha família e os meus discípulos. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Levanta a mão bem alta, ou as duas se puder. Diga, Pai amado, eu te amo com todo o meu coração. Obrigado por ter dado do teu melhor, o teu filho amado. Obrigado, Senhor, por ter dado tua vida por mim. Renova-me, Senhor, pelo teu rio, dia após dia. Leva-me, Senhor, a orar em línguas, a orar no Espírito, a me aprofundar na tua palavra. Com a palavra e com teu Espírito, eu vou me fortalecer
Usa-me, Senhor, nesses dias, para a tua glória, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus.